Sim, é verdade que sou de fundo triste, mas não me parece difícil explicar as razões. Tenho como preocupação constante o sentido universal. Assistindo às tragédias da vida diária, o mundo se contorcendo em angústias cada vez mais envolventes, a página estridentemente aberta de um jornal informando os dramas de cada hora, a face triste de um homem triste perdido numa esquina, custou-me não interpelá-lo sobre aquele seu momento de solidão. Todas essas vivências colocam-me num plano de realismo bastante sereno. Não posso ser chamada de pessimista, mas em mesmo grau não posso me considerar otimista. Existe latente em mim o sentimento da reconstrução. Se há uma razão de esperança nas coisas aparentemente destroçadas, formarei sempre na primeira fila daqueles que acreditam na restauração e por ela se sentem estimulados a lutar. Qual dos estados de espírito me predispõe a escrever? O que me anima, graças a Deus, permanentemente, o da angústia. Não creio que ninguém ou nada se possa fazer de alma tranquila sem temperatura. A angústia é matéria-prima, é estímulo, é fator indispensável para nutrir o estado de criação poética. Sem angústia, sinto-me como certas criaturas que condicionam sua tranquilidade de espírito a um livro de ponto, a um horário rígido de repartição, aquelas milhares de criaturas que fazem todos os dias exatamente as mesmas coisas e se sentem felizes com a repetição. Cultivo a angústia. Ela está vinculada em mim em caráter definitivo, felizmente. Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras silenciadas. Esse foi o depoimento de Adalgisa Neri a Edna Savagé, na matéria Os Mundos Oscilantes de Adalgisa, publicada no Diário da Tarde, em 1963. No último episódio eu comentei os capítulos 9 e 10 do romance A Imaginária, de Adalgisa Neri, que é a nossa leitura conjunta do mês de março do Clube Clássicas Sem Classe. Vocês estão todos convidados, o grupo é gratuito e aberto. Vamos nos encontrar no dia 29 de março, sábado, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, um encontro online para conversar sobre esse romance. Basta ter lido a obra. Nesse episódio, eu faço uma pausa nos meus comentários sobre o romance e falo da autora Adalgisa Neri. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento público aos pesquisadores que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, ajudaram a recompor e redescobrir e republicar essa autora, e vou citar alguns aqui que consultei para minha pesquisa para esse episódio de podcast, que é um podcast de divulgação científica. Pois bem, o meu agradecimento público vai a Ana Arruda Calado, Ramon Nunes de Melo, Larissa Costa da Mata, Angélica Mâncio, Isabela Candeloro Campoy, Everton Barbosa Correia, Eurídice Figueiredo, Marcelo Santos, Afonso Romano de Santana, Ana Boaventura Calderaro Lopes, Adriene Kátia Savazzoni Morelato. Se tivesse de escolher uma palavra para definir Adalgisa Neri, falecida há dias numa casa geriátrica, eu hesitaria entre
Adalgisa a Bela e Adalgisa a Valente. O certo seria reunir as duas classificações, mesmo porque sua valentia era ainda uma espécie de beleza. Isso foi escrito por Carlos Drummond de Andrade na crônica Adalgisa Indómita, publicada no Jornal do Brasil no dia 14 de junho de 1980, por ocasião do falecimento de Adalgisa. Adalgisa Maria Feliciana Noel Cancela Ferreira, que publicava sob o nome Adalgisa Neri, esse era o sobrenome do primeiro marido dela, como a gente vai ver, nasceu em 29 de outubro de 1905 no Rio de Janeiro. Ela se tornou órfã de mãe muito cedo. A maior parte dos pesquisadores que eu consultei afirmam que isso teria acontecido quando Adalgisa tinha 8 anos. No depoimento que ela deu ao Museu da Imagem e do Som em 1967, Adalgisa afirmou que sua mãe teria falecido quando ela, Adalgisa, tinha 7 anos. Enfim, uma variação pequena aí de dados. Adalgisa era a filha mais velha de 4 irmãos, e nesse depoimento que eu mencionei, em 1967, ela afirma que após a morte da mãe, que se deu em Vassouras, e aqui eu vou citar a fala dela, ficamos 4 irmãos, fomos para o Colégio Santos Anjos de Vassouras. Esse era um colégio interno, né, internato de freiras, e nesse mesmo depoimento que ela deu, a Adalgisa relata sobre casos de maus tratos e injustiças que teriam sido cometidas nesse colégio contra meninas órfãs que trabalhavam e para sustentar a condição de morarem lá nesse colégio. Eu vou citar o trecho desse depoimento porque ele vai informar a interpretação de um trecho do livro A Imaginária. Abre aspas, o colégio, as injustiças eram cometidas contra, abre aspas, meninas órfãs lá que não pagavam. E as irmãs eram muito violentas com elas e eu tomava a defesa delas porque achava injusto. E um dia fui chamada na sala das irmãs da superiora. Eu era a condenada. Me fizeram várias perguntas e no fim me disseram assim, bom, se você não se endireitar, será expulsa daqui do colégio. Você vai ser um perigo no futuro, você vai ter um destino muito triste. Você promete? Aquilo me marcou muito porque afinal eu não estava defendendo nada para mim, eu estava rebelada contra a maneira de fazer uma órfã que tinha quebrado um prato, comer durante uma semana de joelhos no refeitório das alunas com a mão. Aquilo me revoltou. E fui crescendo assim, rebelada. Isso, naturalmente, me deu curiosidade pelas coisas da vida, que com o tempo e a vivência eu fui acumulando e fui sentindo uma grande poesia minha. A poesia na tristeza, a poesia no pranto, a poesia também no riso. A poesia em tudo que eu fiz. O que sustenta realmente a minha vida é esse dom que eu recebi da poesia. Esse foi o meu começo de vida poética. Foi a tristeza, foi o pranto, foi o contraste, a negação, a mentira, o hábito de dizer uma coisa por outra. Que às vezes me revoltava contra meu pai, contra minha mãe, porque me diziam, faça isso, e no dia seguinte faziam o contrário. Eu me sentia perdida dentro de... Queria procurar um rumo para mim, a minha verdade. Uma linha de verdade, fecha aspas. Eu acho esse trecho do depoimento bem rico para a gente trazer aí alguns elementos para a gente discutir no nosso encontro. Vamos continuar aqui. Segundo a biógrafa da Adalgisa, Ana Ruda Calado, a escritora completou o curso primário em uma escola pública em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aqui eu vou citar mais um trecho desse depoimento. A Adalgisa afirma que foi educada assim em colégio público, e aqui você abre aspas, o que muito me honra, o que acho uma coisa necessária, que todo mundo devia ser educado em colégio público. Eu, por exemplo, no colégio Basílio da Gama. Então, ela cita aqui o nome do colégio. E segundo a biógrafa, essa teria sido a única educação formal que a Adalgisa recebeu na vida. Mais tarde, em 1922, quando ela tinha 16 anos, a Adalgisa se casa, sem o consentimento da família, com o pintor, poeta, artista Ismael Neri, que era então um jovem de cerca de 22 anos. Segundo a biógrafa Ana Ruda Calado, esse primeiro casamento parece ter funcionado aí como uma forma de a escritora se desvencilhar dos conflitos domésticos que ela tinha com a madrasta.
Pois bem, Adalgisa e Ismael tiveram 7 filhos, dos quais apenas 2 sobreviveram. O mais velho, Ivan, é o depoimento do Ivan, com base nesse depoimento do Ivan que a gente tem essa informação dos filhos que morreram, né? Então sobraram 2, o mais velho Ivan, que nasceu em 1922, e o caçula Emanuel, que nasceu em 1931. Na casa em que viviam, Ismael mantinha reuniões com importantes intelectuais daquele tempo, e eu vou citar alguns nomes aqui: Manuel Bandeira, Murilo Mendes, muito amigo de Ismael, que se tornaria muito amigo de Adalgisa também. Inclusive, a Ana Ruda Calado menciona que Murilo e Adalgisa, após a morte de Ismael, teriam tido aí uma amizade colorida, né? Outra pessoa que frequentava Jorge de Lima, Dante Milano, Pedro Nava e o Aníbal Machado. Grandes nomes aí da intelectualidade e da literatura brasileira. Mário Pedrosa, no texto Ismael Nery, um encontro na geração, que foi publicado na obra Acadêmicos e Modernos, Textos Escolhidos 3, de 1998, obra organizada por Otília Beatriz Fiore Arantes. Pois bem, Mário Pedrosa afirma sobre o papel de Adalgisa nessas reuniões na casa deles. E eu vou citar as palavras do Mário, abre aspas: a jovem mulher, bela como um jarro de flores, dava com sua presença o toque de graça terrena e feminina àquelas reuniões, por vezes perdidas em especulações abstrusas, fecha aspas. Eu vou deixar aqui que vocês tenham bem marcado em mente a forma como a mulher é definida por um homem nessa geração, nessa época, né? Ela é um jarro de flores, um objeto decorativo. Segundo a biógrafa Ana Ruda Calado, nesses encontros com os intelectuais aí que aconteciam em sua casa, a Adalgisa se limitava a servir o café, ficava caladinha. Algo que também vemos espelhado aí no romance A Imaginária. Isso eu deixo para a gente discutir mais tarde. Eu vou citar aqui um trecho do depoimento da Adalgisa ao Museu da Imagem e do Som, de 1967, abre aspas. Quando era casada com Ismael Nery, minha casa era frequentada por artistas, por intelectuais, Aníbal Machado e toda essa gente. Então, eu era muito menina, me casei com 15, quase 16. Eu acompanhava aquilo tudo como se fosse um curso apuradíssimo, porque todos eles eram muito inteligentes, com muita cultura, com muita imaginação, com muita intuição, com muita sensibilidade. Então, eu lucrei com aquilo. A minha casa, como você sabe, era frequentada só por homens. Eu não tinha amigas mulheres, porque era casa do meu marido. Murilo Mendes, cada um debatia um assunto e eu fui aprendendo com aquilo. E com a minha sensibilidade, minha curiosidade para a vida, aquilo me foi muito válido, de muito valor. Assim foi, nessa época, eu conheci todos, Álvaro Moreira, Eugênio Moreira, Jorge de Lima, Aníbal Machado, enfim, todos esses aí. Mário Pedrosa, a mulher dele, quantidade de brasileiros e também estrangeiros que quando chegavam eram levados para lá, para casa, pelo Murilo, fecha aspas. No ensaio Vampirismo Masculino, a denúncia de Pigmalion, que foi escrito em 1988, foi publicado originalmente em inglês em 1993, posteriormente ele foi reunido na obra Que Fazer de Ezra Pound, de 2003. Esse é um ensaio pioneiro de Afonso Romano de Santana, pioneiro aí por mencionar Adalgisa Nery, e que foi incluído na edição de 2015 da obra Imaginária. Pois bem, nesse ensaio o Afonso vai analisar, ao analisar o romance Imaginária, vai ponderar, abre aspas, que é de vampirismo sobre a alma feminina que trata esse romance. O vampirismo que os homens têm realizado através dos séculos com naturalidade, como se toda mulher fosse uma planta ou seiva que o homem devesse sorver, fecha aspas. Vou deixar esse trecho para que vocês gravem para a gente discutir isso no nosso encontro. Pois bem, a Adalgisa se torna então uma espécie de musa do círculo de artistas que frequentava sua casa. Ela era o jarro de flores ali, né? Algo que nós vemos espelhado na forma pela qual ela foi retratada por muitos desses artistas, né? Por muitos desses membros desse grupo. A qualidade de musa está intimamente ligada à de vítima desse vampirismo mencionado pelo Afonso. E é interessante a gente explorar em que medida essas ideias, musa e vítima do vampirismo, contribuem para o silenciamento de uma escritora. Eu vou deixar um trecho aqui do texto publicado pelo Drummond por ocasião do falecimento da Adalgisa. Abre aspas.
Adalgisa era a deusa que baixara à terra sem perder a essência divina. Acho que todos nós a amávamos, mesmo não sabendo que se tratava de amor. Amávamos nela a obra de arte viva, fecha aspas, texto do Drummond, nessa crônica Adalgisa Indômita, do Jornal do Brasil, de 14 de junho de 1980. Como aponta o pesquisador Marcelo Santos, a obra de Adalgisa, embora reconhecida, especialmente em seu tempo, foi e continua a ser eclipsada por essa imagem de musa. Essa maneira de retratar o papel de uma mulher como musa, como objeto, como jarro de flores, e não como sujeito, é um dos fatores que podem conduzir a uma forma de silenciamento de escritoras. Aqui eu vou ler o poema do Fã, de Murilo Mendes, que é dedicado a Adalgisa Neri. Poema do Fã, para Adalgisa Neri. Não bebo álcool, não tomo ópio nem éter. Sou embriagado de ti por ti. 1000 dedos me apontam nas ruas. Eis o homem que é fanático por uma mulher. Tua ternura e tua crueldade são iguais diante de mim, porque eu amo tudo o que vem de ti. Amo-te na tua miséria e na tua glória. E te amava mais ainda se sofresses muito mais. Caíste em fogo na minha vida de rebelado. Sou insensível ao tempo, porque tu existes. Eu sou fanático de ti. Sou fanático de todos os detalhes da tua biografia, da tua graça, do teu espírito, do aparecimento da tua vida, de ti, em todas as idades da vida. Eu quisera ser uma unidade contigo, e no exterior, violentamente contigo, na febre da minha, da tua, da nossa poesia. Sou fã, desde o princípio e para toda a eternidade. Em verdade, o poeta é o maior fã de sua musa. Esse poema foi publicado pela primeira vez na coluna Poesia Necessária no jornal Amanhã, em 31 de julho de 1954. Veja aqui novamente a Adalgisa cristalizada nessa imagem da musa. O casal Ismael e Adalgisa viajou bastante. Entre 1927 e 1929 eles viveram na Europa. Lá eles conviveram com Heitor Villa-Lobos, Marc Chagall, Juan Miró. E eles também viajaram pela América Latina, viajaram a Montevidéu, Buenos Aires. E segundo a pesquisadora Isabel Candeloro Campoy, essa experiência no exterior também contribuiu para a carreira intelectual de Adalgisa. Vamos lembrar que, posteriormente, a Adalgisa viria a traduzir obras estrangeiras do francês e do inglês para o português. Eu vou citar aqui a obra Os Jardins das Carícias, poemas árabes do século X, traduzidos para o francês. Então, ela traduziu poemas do francês para o português que tinham sido traduzidos do árabe para o francês. Essa obra foi publicada em 1938 pela editora José Olímpio. E ela também traduziu uma obra do inglês, Em Busca do Amor, a Vida de George Sand, de Mary Jeanne Hall. Essa tradução do inglês para o português pela Adalgisa saiu em 1956, também pela editora José Olímpio. Essa pesquisadora, Isabel Campoy, propõe que o primeiro casamento da Adalgisa, e aqui eu vou citar, foi, abre aspas, um período de elaboração e desenvolvimento intelectual dessa mulher, fecha aspas, por meio do contato aí que ela mantinha, especialmente com os intelectuais que frequentavam a casa dela. No depoimento que a Adalgisa deu ao Museu da Imagem e do Som, de 1967, ela afirmou, abre aspas, quando era casada com Ismael Neri, a minha casa era frequentada por artistas, intelectuais, eu acompanhava aquilo tudo como se fosse um curso apuradíssimo, porque todos eles eram muito inteligentes, com muita cultura, com muita imaginação, com muita intuição, com muita sensibilidade, então eu lucrei com aquilo, fecha aspas. Posteriormente, na entrevista que ela deu ao Pasquim, de 1971, é a edição número 88 do Pasquim, que saiu de 11 a 17 de março de 1971, ela afirma que tais reuniões lhe serviram como, abre aspas, um curso natural de vida, de cultura, fecha aspas. Segundo a Isabel Campoy, o relacionamento com Ismael teria então sido importante para a formação intelectual e não só a formação social da Adalgisa aí, porque ela iniciou contatos aí com essa rede de intelectuais que o casamento lhe proporcionou. O casamento era o destino nessa época certeiro das mulheres, aí, nas palavras da Isabel,
E eu vou citar as palavras dessa pesquisadora, abre aspas, as relações inauguradas no espaço doméstico foram fundamentais para sua posição de mulher pública e política posterior, fecha aspas. Então, a importância do Ismael, dos contatos que ele tinha para a carreira da Adalgisa, o fato de ela estar, nesse primeiro momento, limitada ao espaço privado doméstico, por esse espaço ser frequentado por essa intelectualidade, permitiu que depois ela pudesse transgredir esse espaço e se firmar na esfera pública. A pesquisadora Isabel Campoy pinta um retrato aí mais complexo da nossa autora, não apenas como vítima de uma estrutura, mas também como beneficiária dessa mesma estrutura, que determinava mais estritamente o papel assumido por uma mulher e que o valor a ser atribuído à voz da mulher era um valor pequeno, trivial, e determinava dessa forma o silenciamento dessa mulher. Então, essa mesma estrutura que determinava o silenciamento de mulheres, tais como a Adalgisa, permitiu, nesse caso específico, que ela tivesse voz em seu tempo. Resta saber se o silenciamento atual dela tem alguma coisa a ver com o desmembramento dessa estrutura e a forma como essa voz que lhe foi dada naquele tempo lhe foi concedida por outros. Não era o espaço que era considerado o espaço natural dessa voz. Bom, isso é uma questão para a gente discutir no encontro. A Isabel Campoy sublinha, que eu vou citar, abre aspas, a assimilação de Adalgisa Berenice, que ela está mencionando o romance, a imaginária, como um romance autobiográfico, a assimilação de Adalgisa Berenice dos papéis tradicionais de gênero. Sua condição estivera de acordo com as convenções ditadas às mulheres de seu grupo social e de sua geração, o matrimônio e a maternidade, assim como Ismael, que cumpriu o papel de homem, provedor do lar e da família, tarefas do gênero masculino, fecha aspas. Pois bem, Adalgisa Neri reproduziu as regras convencionais, então, quanto aos papéis a serem exercidos por uma mulher. Porém, segundo Campoy, diferentemente de muitas mulheres da sua geração, o matrimônio com Ismael não significou confinamento, não significou exclusão. Pelo contrário, contribuiu e foi fundamental para a formação intelectual da Adalgisa e para sua transgressão à esfera pública. Aqui eu vou citar as palavras da pesquisadora, abre aspas, ao mesmo tempo em que consistia numa prática consagrada ao feminino, o casamento exprimiu a inserção de Adalgisa Neri no meio intelectual, proporcionando o acúmulo de capital cultural através do contato com intelectuais e artistas, fecha aspas. É interessante notar que muitas dessas escritoras que tiveram sucesso em seu tempo e hoje estão silenciadas, na verdade elas tiveram acesso à esfera pública, ao estudo, ao direito de publicar, aos meios pelos quais publicar seus livros, suas obras, enfim, por meio de homens, sejam pais, maridos, irmãos, e então é interessante notar isso. Aqui eu vou citar um trecho das Memórias do Pedro Nava, um trecho publicado na obra O Sírio Perfeito, que foi escrito entre 1980 e 1983, é o volume 6 das Memórias do Pedro Nava, em que ele vai mencionar a Adalgisa. Abre aspas. Quando a Adalgisa apareceu, foi como se outro sol esplendesse e o dia subisse mais. Era criatura de uma beleza feérica, magra, tinha face fina e comprida que os olhos ocupavam, serenos, dramáticos, severos. Eram do mesmo castanho claro dos cabelos, e toda ela era claridade e elegância. Aqueles seus olhos, seu equilíbrio, sua boca e seu longo pescoço eram o que aparecia em todas as figuras, principalmente as femininas, pintadas pelo marido. Por curioso fenômeno, ela que influenciava era também influenciada pelas imagens que se desdobravam da sua forma perfeita e cabeça divina no sem número de telas do pintor. Porque em pessoa dava de si a impressão de não ser como as outras e os outros, mas ela própria, uma estilização como as personagens dos quadros florentinos e suntuosos de Ismael, fecha aspas. Aqui eu vou chamar a atenção para a forma como uma mulher é lembrada. A sua beleza externa é lembrada. Em nenhum momento ele vai citar ideias de Adalgisa Neri, coisas que ela tenha porventura falado, e as coisas que ela escreveu. Não, é a beleza feérica, né? O pescoço longo, a face fina. A forma pela qual uma mulher é vista, falada e lembrada tem algum desdobramento sobre o fato de que ela pode vir a ser silenciada. Esse pode ser um tópico que a gente vai abordar.
A biógrafa Ana Ruda Calado aponta que, principalmente após Ismael adoecer de tuberculose, ele teria passado a se comportar de forma abusiva em relação a Dalgisa. Ela cita um fato que o Ismael teria obrigado a Dalgisa a usar a mesma xícara na qual ele bebia. Essa informação talvez possa aí também iluminar nossa leitura de alguns trechos do romance A Imaginária. Bom, o casamento com Ismael durou até a morte dele, e ele morreu muito jovem, ele morreu em 1934, e a Dalgisa tinha, então, cerca de 29 anos, e 2 filhos para criar sozinha. Viúva, ela passa a trabalhar, primeiro na Caixa Econômica e em seguida no Itamaraty, no Conselho do Comércio Exterior do Itamaraty. E é nessa época que a Dalgisa, então, inicia a sua carreira literária, ela ganha voz, né? Esse jarro de flores que ficava no canto servindo um cafezinho, passa a publicar poemas e livros. Ela primeiro passa a colaborar com diversos periódicos, e eu vou citar alguns aqui: Lanterna Verde, Correio da Manhã, Dom Casmurro, Revista da Semana e Revista do Cruzeiro. Publica também, como eu já disse, traduções do inglês e do francês, que saem publicadas pela editora José Olímpio. Em 1937, ela publica o poema Eu em Ti, na Revista Acadêmica, e nesse mesmo ano ela publica o seu primeiro livro, que é a coletânea de poemas, intitulado Poemas, por incentivo de Murilo Mendes. A obra é muito bem recebida pela crítica, e eu vou citar aqui um trecho do depoimento da Dalgisa, a matéria Os Mundos Oscilantes de Adalgisa, né, uma entrevista concedida a Edna Savagina no Diário da Tarde de 1963, em que ela fala um pouco desse período. Abre aspas: casei-me quase uma criança e tive 2 filhos, hoje 2 grandes amigos. Sentia no íntimo que guardava uma mensagem cujas origens desconhecia e cujos objetivos não podia prever. Somente ao ficar viúva, o extravasamento se fez imperioso. Murilo Mendes, Jorge de Lima e outros amigos queridos incumbiram-se da dura tarefa de retirar os poemas de dentro do meu temor. Fecha aspas, veja, né, o que ela fala desse período de produção, de ganhar voz, retirar os poemas de dentro do meu temor. Por ocasião da publicação aí da primeira coletânea de poemas da Dalgisa, o Murilo Mendes vai escrever, né, sobre eles no artigo As Margens dos Poemas de Adalgisa Neri, que foi publicado na revista literária Lanterna Verde em abril de 1938. Vou citar as palavras do Murilo para que vocês tenham um pouco o gostinho da recepção aí da poesia dela. Abre aspas. Poucos poetas atuais têm acentuado tão fortemente o antigo conflito entre o espírito e a matéria, a luta contra as forças diabólicas que fazia o apóstolo exclamar: não faço o bem que amo e faço o mal que detesto. Em diversos pontos de seu livro, Adalgisa Neri exprime este conflito com uma violência rara, não só entre mulheres como entre homens. Entretanto, ela tem a consciência nítida de que todas as destruições servirão à sua construção, pois que Deus a pede emprestada. Adalgisa Neri retoma, assim, o fio da tradição, interpretando a poesia como função divina, como intermediária entre Deus e os homens. Fecha aspas. Eu vou sublinhar aqui o trecho, esse conflito com violência rara, não só entre mulheres como entre homens. Então, a violência da expressão poética como um espaço aqui tido entre masculino, raro entre mulheres. No artigo Os Poemas de Adalgisa Neri, que foi publicado no periódico O Jornal, em 20 de março de 1938, Ademar Vidal vai comentar sobre a poesia da Adalgisa. Abre aspas. A sua fé impõe respeito. Atrás da forma está o culto de um poder sagrado. Não existe quase um só poema que não traga a marca de Deus. Um misticismo novo e admirável nas roupagens que toma. Um misticismo que gosta de devassar as coisas com uma curiosidade, por assim dizer, apocalíptica. Daí o que essa mulher escreve ser diferente, bem diferente do que as outras escrevem, fecha aspas. Gostaria de comentar que esse trecho, de frisar que o que a Adalgisa escreve é diferente das outras. Essa postura crítica de separar as mulheres como diferentes das outras, né, impede a formação de uma tradição literária, uma linhagem feminina, porque a mulher é tida aqui como uma anomalia. As outras escrevem coisas triviais, essa não, essa escreve como os homens. Então, o campo do masculino, visto como o campo das coisas sérias, das coisas intelectuais, e apenas algumas mulheres aí que se destacam da massa de mulheres por atuarem
nos termos desse campo dito masculino. A gente pode discutir aí a dicotomia masculino e feminino, a forma como essa dicotomia é construída, e também esse fato de sempre afirmar a diferença da mulher que escreve, e escreve, segundo os padrões críticos ali daquele tempo, escreve bem. E como isso dificulta a formação de uma linhagem feminina, uma tradição feminina de escrita, e isso leva ao silenciamento não apenas da mulher que está sendo criticada positivamente, como também das demais mulheres. Manuel Bandeira, em sua análise aí do primeiro livro de poemas da Dalgisa Neri, na crônica A Poesia em 37, que se encontra aí reunida na obra de crônicas do Manuel Bandeira, vai afirmar o seguinte, abre aspas, o acontecimento poético mais notável do ano passado foi a revelação de mais uma grande voz feminina na pessoa da senhora Adalgisa Neri. Poemas Pongetti, a editora que tinha publicado a obra. A sua poesia jorrou em ritmos inumeráveis como as águas generosas de uma barragem esbarrondada. Lendo-a, lembrei-me daquele trecho da vida de Santa Teresa, onde a Carmelita censura os pregadores que nos seus sermões se atêm mediocremente ao puro entendimento em vez de se deixarem abrasar na chama do amor divino. Seamos todos loucos! Exclama a Santa de Ávila. Eis um grito da alma que deveria ser um moto de todos os poetas. A senhora Adalgisa Neri, quando escreve, não mede as suas palavras, que a poesia nela parece agir com desrecalque insopitável. Dir-se-ia que, tomada de uma necessidade injustificável de expiação, arrancasse ela o próprio coração, para sair arrastando-o por todas as pedras e cardos do seu caminho. Digo injustificável porque se percebe muito bem a quase inocência da sua quase religiosa sexualidade. No fundo, há ternura bem feminina nesses poemas, em que a cada momento passa e repassa um desejo infinito de consolar e ser consolado. Do seu forte sentimento da natureza, testemunham os versos admiráveis de poesia marítima e de Eu Estarei em Tudo. Esses últimos não devem ser interpretados como uma pura explosão de narcisismo, senão, em fim de contas, como aquele anseio de eternidade que levará essa musa inquieta e desencantada ao final do repouso na mão de Deus, fecha aspas. Tem muitos trechos que eu gostaria de comentar aqui sobre a forma como a poesia de uma mulher é recebida pela crítica e como esse recebimento, mesmo que de forma a princípio positiva, leva a uma cristalização que posteriormente pode conduzir ao silenciamento dessa escritora. Veja esse trecho, no fundo há uma ternura bem feminina nesses poemas. Ele já está colocando um atributo à poesia feita por mulheres. É uma poesia terna. E aqui também tem essa ternura. Então, beleza, ela tá nos linhos ali, tá nos trilhos, tá fazendo o que ela tem que fazer, tá sendo terna. Mais à frente ele vai dizer, esses poemas não devem ser interpretados como uma pura explosão de narcisismo. Isso me chama muitos olhos porque o fato de uma mulher publicar, de se colocar em público, era tido como um ato narcisista, um ato de vaidade e por isso criticável. E ele vem dizer que, não, isso aqui não é vaidade dela não. Né? Essa é a musa inquieta, desencantada, que no fim vai ser levada à mão de Deus. A mulher escreve, publica, é uma poeta, e aí está cristalizada ainda, ao publicar ainda nessa imagem de musa. No texto Poemas de Adalgisa Neri, publicado no Diário de Notícias de 25 de dezembro de 1937, Jorge de Lima vai escrever o seguinte sobre essa primeira obra da autora, abre aspas. É como um livro para assombrar, dadas as grandezas de suas proporções, a vastidão de seus temas, a coragem de seus arrojos. Muitos que o olhem de perto descobrirão desproporções de técnicas da aspereza na matéria de sua composição. Isso, portanto, é uma questão de perspectiva. O sopro que dele sai, como que se origina nas primeiras águas do humano que animou o primeiro barro e se derramou nas páginas do livro. E abalou os alicerces de tantas incompreensões de hoje. A linguagem dele é semelhante à linguagem realista e pura da Bíblia, das grandes lamentações e dos grandes contadores. O poeta é dotado de intuição das coisas, da compreensão do essencial do mundo. Quem lê esse livro ficará com os olhos mais agudos, terá gula de devorá-lo e verá que está nu e vai empreender uma aventura espiritual.
Há, pois, a sinceridade da nudez primitiva nessas páginas de Adalgisa. O sexual está assim sublimado em tais poemas, que há um desejo constante de perpetuidade, de maternidade perene e numerosa, de fecundação no plano místico dentro dos templos, por exemplo, para que os filhos possam ver a face do verdadeiro pai, fecha aspas. É interessante que o erótico na poesia da Adalgisa, tanto nessa resenha do Jorge Lima quanto na do Manuel Bandeira, parece que eles têm uma intenção muito forte de justificar o erótico, dizer, não, mas é uma aventura espiritual, né? É uma coisa que está em outro plano. É a nudez primitiva aí do primeiro homem. O sexual está sublimado nos poemas, enfim. E vem logo dizer sublimado no desejo de maternidade. Então já coloca a mulher no lugar dela, né? Assim, ela é erótica, mas olha, ela está falando de filho aqui e tal. Então essa forma de ler um tanto condescendente, colocando a poesia em seu lugar, parece dizer pro leitor assim, não, você tem que ler desse jeito aqui essa poesia, ela está falando disso, mas olha, tá nos trilhos aqui, né? Essa intenção de justificar a poesia, ao invés de colocá-la dentro de uma tradição de poesia mística, por exemplo, feminina, essa intenção crítica de destacar essa poesia das demais, de tratar como se ela existisse no vácuo, é também uma recusa de tradição, né? É um duplo silenciamento da autora e da tradição feminina na qual ela se insere. E, pois bem, é essa intenção de justificar a poesia da mulher, então, como um fator de recepção, que a princípio pode parecer uma recepção positiva dessa poesia, mas que coloca ela nos trilhos, e que é um fator que pode levar ao futuro silenciamento dessa autora. Vou continuar aqui sobre essa recepção crítica dos poemas. Rosário Fusco, no ensaio A Poesia e o Sonho, publicado na obra Vida Literária, de 1940, vem ter uma visão negativa aí da poesia da Adalgisa, ou uma posição tanto cética. Ela coloca a Adalgisa ao lado de Pagu. Eu achei interessante, porque é a primeira que tenta colocar a Adalgisa do lado de uma outra escritora, né, daquele tempo. Eu vou ler aqui o trecho do que Rosário Fusco escreveu. Abre aspas. O livro de versos da senhora Adalgisa Neri me sugeriu essas considerações que requerem, não duvido, um desenvolvimento maior e possível da estreiteza de um capítulo. Não porque se trate de um livro espantoso, mas porque estamos diante de uma poetisa nova, recebida com incondicionais louvores pelos nomes de maior responsabilidade das letras nacionais e, ao que parece, com visível exagero. Pois, a meu ver, ou a senhora Adalgisa Neri vem reabilitar o prestígio do símbolo na poesia brasileira, ou é uma simples invenção publicitária, como a famigerada Pagu de 1927. Veja que ela vem negativamente dizer Pagu é só invenção publicitária, não é literatura, e vem colocar a Adalgisa Neri nesse mesmo barco aí. Mas é a primeira que tenta comparar a escritora com outra de seu tempo, né, numa linhagem feminina. Em 1940, a Adalgisa já vem publicar sua segunda coletânea de poemas, A Mulher Ausente, e sobre essa obra o Mário de Andrade vai escrever no texto A Mulher Ausente, e esse texto está publicado na obra O Empalhador de Passarinhos, de 1972, e eu vou citar o trecho, abre aspas. Em 1937, Adalgisa Neri tomava lugar de importância entre os nossos poetas com um forte livro Poemas. Com as novas poesias que acaba de publicar na obra, né, A Mulher Ausente, não só ela conserva a posição conquistada, como a solidifica. É visível que a poetisa não se satisfez com a contribuição pessoal dos poemas e produziu um belo esforço para acrescentar ao seu conceito já muito exato de poesia um valor outro, mais íntimo e incorruptível, que enriquecesse em nossa lírica. Embora a mudança não seja do branco para o preto, existe uma originalidade nova, talvez ainda não muito segura de si nos poemas de agora. A própria artista percebeu a sua mudança em profundidade e pretendeu defini-la, nos avisando que deste novo livro a mulher se ausentara. Não é tanto assim. Não é tanto assim. A Mulher Ausente ainda é com vigor um livro de mulher. Mas nos poemas a originalidade era mais uma contingência, transpondo a infeminidade violenta aquela solução poética de caráter mais ou menos bíblico, mais ou menos surrealisticamente apocalíptico, baseado nos valores líricos sucessivos das imagens surgidas e tão desenvoltamente desligado da inteligência lógica, solução firmada por Murilo Mendes e Jorge de Lima. Se já muito notável no furor mulheril dos poemas,
A aventura lírica de Adalgisa se tornou agora do interesse apaixonante, onde ela irá parar. Fecha aspas. Veja, uma crítica que parece positiva, mas vamos analisar alguns trechos aqui. Ele vê uma nova originalidade e vê que a própria artista pretendeu fundar essa originalidade na ausência da mulher nesse poema. E veja que só esse título, A Mulher Ausente, e essa tentativa de ausentar a mulher da poesia nos diz alguma coisa sobre a forma como a produção poética da mulher era lida. E ele vem dizer que não é tanto assim. A mulher ausente é ainda um livro de mulher. O que é um livro de mulher, Mário? Eu pergunto, né? E ele vem comentar sobre a primeira publicação, né, poemas, a primeira coletânea, que a originalidade dessa coletânea era uma contingência transposta em feminilidade violenta. Né? Então ele vê ainda no campo do feminino, e o original, a criação, era apenas uma contingência. Tenho minhas dúvidas se um livro masculino, de homem, escrito por um homem, seria analisado nesses termos, que a originalidade é apenas uma contingência, né? O homem não está ausente, esse é, de fato, um livro de homem, um livro viril. Né? As obras de homem não são criticadas nesses mesmos termos. Ainda sobre essa obra A Mulher Ausente, nós temos um texto de José Lins do Rego, muito amigo de Adalgisa. O texto se chama A Dor Resiste na Poesia de Adalgisa Neri, publicado no periódico Jornal de 24 de março de 1940. Eu vou citar o trecho aqui. Abre aspas. A Adalgisa Neri acaba de completar a sua experiência poética com esse admirável livro de versos, A Mulher Ausente. Lendo, sentimos que o canto é mais alguma coisa que um embalo dos sentidos em deleite puro. Há na formação da poeta Adalgisa Neri raízes que vão no fundo da alma ao íntimo das coisas. Quando o artista se integra deste medo com a realidade, torna-se amargo, doloroso, pungente. O seu canto é, por conseguinte, um lamento dos que atravessaram os tempos, pingando sangue. Por mais que a poeta disfarce, por mais que ela descubra as flores de música de versos aromáticos, o que existe de verdade é sua dor e seu conflito com a realidade, e sua ferida descoberta. Em Adalgisa Neri é aquilo que vem desde os seus primeiros versos, uma insatisfação, um anseio de vida que quer ir além dos meios naturais de viver. E vemos pelo canto, pela criação artística, por mais que ela fale de uma alegria cósmica que se irradia de sua alma e de seu corpo, por mais que se diga uma felicidade mártir, que se entrega aos leões do circo, o que há nela de mais íntimo, de mais real, é a dor que lhe faz cantar, que lhe toma a alma de ritmos de uma riqueza melódica de caminhos da Bíblia. A sua poesia termina em Deus tendo começado na desgraça do homem. O perigo que corre o poeta nessa caminhada é de perder-se por atalhos que não conduzem a lugar nenhum, nem a Deus, nem ao diabo. A poesia de Adalgisa Neri ainda caminha por sobre os espinhos. Os gemidos do poeta, as dores do peregrino chegam aos nossos ouvidos. O seu canto é pungente. Deus está longe, Deus se cobre em nuvens espessas. Deus não escuta os cantos que sobem da terra. Enquanto o mágico permanece surdo às cantigas de seus artistas, nós da terra vamos nos deleitando, nos embalando com as melodias dos que sofrem e cantam. Essa Mulher Ausente é um livro de quem sentiu a vida em profundidade, de quem atravessou a superfície e penetrou no mais tenebroso das coisas. Mares e ventos de tempestades, ondas procelosas, gemidos de feras enfurecidas foram vistos e ouvidos. Toda a natureza se sentiu possuída pelo poeta, que não teve medo de caminhar, de romper os desertos. O poeta vela pelas dores do mundo, e não pareceu fulminado, incapaz de exprimir-se. Arrancou-se de dentro de si o coração, e ofereceu aos homens, como quem desse um fruto que lhe matasse a fome. Fecha aspas. Eu acho esse texto muito bonito, mas vou sublinhar aqui o uso do masculino, né? O poeta, quando ele se refere a Adalgisa. Não é a poeta, não é a poetisa, é o poeta. No depoimento que a Adalgisa deu ao Museu da Imagem do Som em 1967, o Drummond perguntou para a Adalgisa. Ele foi um dos 3 que a entrevistaram. Aqui eu vou ler a pergunta do Drummond. Abre aspas. Há um livro seu que se chama, por exemplo, A Mulher Ausente. Como é que se explica isso, se tratando de um título de uma poesia que é tão intensa, tão tensa, tão dramática, tão sacrificiante do drama individual? Fecha aspas. Essa pergunta do Drummond me diz muito, né? Como se explica a mulher estar ausente de uma poesia que é intensa, dramática? Né? Esse é o campo, talvez, do feminino. Aí a Adalgisa vai responder. Abre aspas. A mulher ausente para mim tem uma explicação.
é que eu estou na vida, estou vivendo. Mas é que eu estou ausente no sentido dos outros me verem. Ausência. Eu estou em todos, mas continuo ausente para mim. Entendeu? Porque eu não cheguei àquele ponto de força, de transmitir com força aquilo que sinto com força, fecha aspas. Ele fez uma pergunta específica sobre o campo do feminino e ela ampliou na resposta. Ela deu uma resposta metafísica. Eu estou ausente do meu texto. Em cartas de 22 de maio de 1945, Érico Veríssimo vai relatar que, por ocasião aí das aulas de literatura brasileira que ele ministrou em universidades dos Estados Unidos, em um dos cursos, ele ensinou o livro A Mulher Ausente. E ele disse, abre aspas, o seu A Mulher Ausente foi um dos livros usado, lido e analisado, fecha aspas. A Dalgisa Neri era frequentadora assídua aí dos círculos de intelectuais que se reuniam na livraria José Olímpio, na Rua do Ouvidor. E em depoimento ao projeto Portinari, que foi dado em 27 de nove de 1984, o José Olímpio, proprietário da livraria, afirmou o seguinte, o nome da Dalgisa vai aparecer nesse depoimento, abre aspas, a Dalgisa, então, foi mais amiga ainda do Candinho, aqui, ele está falando do Cândido Portinari, né? Desde os tempos da livraria. Essa história de amizade de mulher com homem, todo mundo leva só para o terreno sexual. E não é verdade. Todo mundo vivia na Caveira, na Colômbia, enfim, nesses lugares. E qualquer desses escritores que fosse amigo de qualquer escritora, parecia logo que era uma ligação. E não era. Era muito pequeno o grupo, daí talvez essas confusões. Todo mundo conhecia todo mundo. Aqui eu chamo a atenção para isso, né, para essa observação da amizade entre homens e mulheres ser vista dessa forma, aí, como algo mais. E como essa forma de ver ligações entre intelectuais, né, mulher intelectual com homem intelectual, essa forma de ver sobre o crivo sexual também é algo que pode levar ao silenciamento da escritora. Lucília Soares refere-se, aí quando ela escreveu sobre esse grupo, né, da livraria José Olímpio, ela refere-se a um quarteto feminino que frequentava a livraria e teria sido formado aí pela Dalgisa Neri, Raquel de Queiroz, Lúcia Miguel Pereira e Diná Silveira de Queiroz. Segundo a Lucila, a Dalgisa tinha, eu vou citar os trechos da Lucila, abre aspas, o poder de virar a cabeça dos homens. Atiçava a cobiça masculina deliberadamente. Deixava a echarpe cair no chão para que alguém a pegasse, sabendo que sempre haveria mais de um cavalheiro a se precipitar para devolvê-la. Fecha aspas. Eu vou chamar a atenção aqui para o fato que foi lembrado, né, e relatado a Lucila, que é isso, né, o fato de a Dalgisa deixar cair a echarpe. O que a Dalgisa conversava, o que eles falavam, a poesia que ela lia, isso aqui não foi comentado. Esses trechos que são lembrados de uma mulher, o fato que é lembrado de uma mulher e passado para frente, é diferente do fato que é lembrado sobre os homens e passado para frente. Isso também pode compor um cenário de silenciamento. Segundo Joel Silveira, na obra Nitroglicerina Pura de 1992, o perfume francês da Dalgisa irritava ninguém menos que o Graciliano Ramos. E aí, eu vou citar o trecho, que o Graciliano Ramos esbravejava, abre aspas, a Dalgisa e seus perfumes vai empestar os livros todos. E aqui eu vou continuar citando o trecho do Joel, e a Dalgisa nem aí, ia direto ao fundo do corredor, perfumada e farfalhante, estreitava em suas mãos, as já exadas as mãos de Graciliano, pegava-lhe um beijo numa das curtidas faces. Graciliano não resistia. Deixava-se beijar, protestava, mas o protesto dessa vez era menos seco e menos sibilante. Dalgisa, você precisa usar menos perfume. Parece que acabou de tomar um banho deles. E baforava, fecha aspas. Nesses encontros, então, na livraria José Olímpio, a Dalgisa Neri conheceu o que viria a ser o seu segundo marido, Lourival Fontes, e ela se casou com ele em maio de 1940. Lourival era diretor-geral do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. Ele era basicamente responsável pela censura aí na era Vargas e a transmissão da ideologia do regime. E ele era abertamente fascista, né? O casamento ocorreu na casa de um dos padrinhos aí da relação, o Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores do Getúlio. A imprensa fez uma divulgação aí desse casamento, todos os órgãos, e isso foi tratado como um importante evento social da época. Segundo a biógrafa Ana Ruda Calado, esse relacionamento teria ocorrido para dar segurança aos filhos, né? A Dalgisa casou com o Lourival para dar segurança aos filhos. Depois de se casar, então, a Dalgisa para de trabalhar fora, né?
vira o que muitos chamam de dondoca. Segundo a pesquisadora Isabel Candelo Campoy, esse segundo casamento proporcionou a Dalgisa vínculos com as instâncias governamentais e também tinha uma moeda de troca, proporcionou ao Lorival uma convivência aí com os intelectuais, com os artistas, com os quais a Dalgisa mantinha amizade e com os quais convivia. Segundo Sônia Lopes de Castro, o Lorival, e eu vou citar o trecho dela, abre aspas, encontrou em Adalgisa o equilíbrio, a sofisticação e o traquejo social que lhe faltavam. A despeito do choque de personalidades, havia cumplicidade e grande conveniência na relação. E, sob esse aspecto, poder-se dizer que a poetisa e político se completavam. Fecha aspas. Eu vou salientar a ideia de conveniência, né? Relacionamento de conveniência para ambos. O que eu acho interessante salientar aqui é que esse era o segundo casamento do Lorival. Ele era casado, tinha sido casado antes com uma outra mulher que também chamava Adalgisa. A primeira esposa dele se chamava Adalgisa Araújo. Eles haviam se casado em 1927, ela estava viva. Não havia divórcio na época. Como é que ele fez para se casar com a Adalgisa Neri? Pois bem, ele era um figural, né? E o que aconteceu foi que o casamento dele com a primeira Adalgisa Araújo, foi anulado por um ato do Estado Novo, por conveniência aí do Lorival, e aí ele pôde se casar com a Adalgisa Neri, e esse foi um dos fatos que era muito criticado. Um dos muitos fatos pelos quais o Lorival era criticado, né? Enfim, ele atuava com a censura, com a ideologia aí do Estado Novo. Era esse, que ele seria imoral, porque teria desfeito o primeiro vínculo com a primeira esposa e se casado novamente. Em entrevista concedida ainda em 1940 para a revista Vamos Ler, entrevista publicada em 17 de outubro de 1940, um texto intitulado A Estranha Sensibilidade de Adalgisa Neri, texto assinado por Lourdes Camera, a Adalgisa é descrita como, abre aspas, criatura decorativa que enfeita a sociedade com a graça de sua figura e revoluciona o espírito com a vibração de seus versos, fecha aspas. Aqui eu saliento, né, que a mulher, mesmo quando escreve, é uma figura decorativa. Os versos estão ali para decoração, né? Não é um ato intelectual. É o vaso de flores no canto da sala. Segundo a matéria, vou continuar lendo aqui, abre aspas, no seu apartamento no Leme, ela, né, a Adalgisa Neri, posou para o fotógrafo, sorriu para os enfeites do ninho, passeou pelos aposentos, vestida de cetim cor-de-rosa e primorosamente penteada. Fecha aspas. Vou destacar mais um trecho aqui ao final, no qual a Adalgisa vai dizer o seguinte, abre aspas. A minha existência atual parece cinematográfica, diz ela sorrindo. Nada falta, nem mesmo o rancho onde passeio a cavalo. Uma pequena fazenda adquirida recentemente. Gosto de um galope numa estrada lisa, da natureza, do movimento. Mas você quer saber mesmo o que eu prefiro? Ela agita as mãos expressivamente. Prefiro passear pela avenida, no meio do povo. Andar muito, junto dos bondes, dos automóveis, de todo mundo. Sentir o cheiro da poeira, da gasolina, o cheiro da vida que sobe do chão. Fecha aspas. Nesse artigo, a Adalgisa explicita abertamente as suas ideias sobre o trabalho da mulher e fala que quando da publicação do seu primeiro livro de poesias, ela trabalhava também, como a gente já sabe. Aqui eu vou citar a posição da Adalgisa, que é uma posição bastante conservadora, tá? Ela é uma mulher que trabalhava. Abre aspas. Embora seja contrária ao trabalho feminino, tem sobre isso ideias positivas. A mulher não deve trabalhar, não pode, não deve. A negligência masculina é responsável pelo espetáculo das mulheres que trabalham fora do lar, desviando-se da sua verdadeira finalidade. A Adalgisa olha o apartamento enfeitado pela magia das suas mãos finas. Há tanta coisa que se fazer em casa e as mulheres, nascidas para os deveres da maternidade, hão de se transformar em arremedos monstruosos competindo com os homens fechados. Então veja que ela tem uma visão bastante conservadora aqui, né? A mulher não deve trabalhar. Se a mulher está trabalhando, isso é por uma negligência do homem, né? A mulher não deve competir com os homens. Olha os termos em que ela coloca essa questão. É interessante frisar que já essa época a Adalgisa, que era casada aí com esse figurão do governo do Getúlio, era identificada pela polícia política com essa rede de intelectuais de esquerda durante a Segunda Guerra, e ela foi taxada, investigada aí como possível comunista. Segundo Isabel Campoy, pesquisadora que eu já citei aqui, a Adalgisa acaba por atuar aí como espécie de relações públicas do Departamento de Imprensa e Propaganda e, de certa forma, com a sua pessoa, né, com seus créditos, balizava como intermediário o relacionamento entre o meio intelectual e esse órgão de censura e disseminação ideológica do Estado Novo. A Adalgisa promovia eventos, acompanhava Maria de suas viagens diplomáticas, enfim, era aquela dondoca.
casal vai viajar muito, vai viajar para o Canadá, para os Estados Unidos, e posteriormente o Lorival vai ser nomeado embaixador no México. E no México, especificamente, a Adalgisa vai se aproximar de diversas figuras, e eu vou citar aqui, especialmente a Frida Kahlo e o pintor Diego Rivera. Inclusive, a Frida Kahlo vai dedicar uma página do seu diário à Adalgisa, né? Vai escrever o nome da escritora, seguido de várias palavras começadas com a letra A. Eu vou citar algumas: augúrio, alento, aroma, amor, ave, amiga, azul, astro, amada, ar, agora, artista, árvore, amargura. Segundo a pesquisadora Campoy, eu vou citar o trecho aqui do que a Isabel Campoy escreve. Abre aspas. Portadora de vínculos sociais e intelectuais criados durante seu primeiro casamento, o enlace de Adalgisa Neri com Lorival Fontes ampliou essa rede, estabelecendo uma rede de sociabilidades em que o poder público era veículo de ascensão importante. Era uma elite política que estabelecia vínculos com o poder estatal. Adalgisa Neri frequentava os espaços destinados e construídos pela elite política do Estado Novo, deslumbrava-se com essa posição de poder e, de alguma forma, parecia também deslumbrar o imaginário masculino. Fecha aspas. Em 1943, a Adalgisa vai publicar a coletânea de poemas Ar do Deserto e também publica a sua primeira obra em prosa, que é um livro de contos, Og. Em 1946, Manuel Bandeira vai incluir a Adalgisa na sua antologia de poetas brasileiros bissextos contemporâneos. Em 1948, ela vai publicar outra coletânea de poemas, Cantos de Angústia, que foi descrita no ano seguinte pela coluna Fora do Prelo, da Revista da Semana, como, eu vou citar, abre aspas, uma poesia de subterrâneos escuros, de noturnos pesadelos, de gritos lancinantes, de irremediáveis maldições e de tristeza profunda, onde tudo é dor irremediável, ânsia inútil, mistério impenetrável, que os ventos fustigam e trazem os abismos escuros, fecha aspas. Pra vocês terem um gostinho aí de como foi recebida a poesia da Adalgisa. Veja, ela era casada com o Lorival, mas continuou publicando. Em 1952, a Adalgisa publica a coletânea de poemas As Fronteiras da Quarta Dimensão, na qual a gente pode ver, a partir do título, a influência muito forte do essencialismo de Ismael Nery. Eu falo um pouco do essencialismo nesses episódios em que eu comentei a Imaginária, também em um vídeo que eu fiz sobre o romance A Neblina, da Adalgisa, enfim. Não vou me ater muito aqui. A corrente de pensamento católica de Ismael Nery, que foi compartilhada e preservada por seu amigo Murilo Mendes. Nesse mesmo ano, 1952, a Adalgisa Neri é a primeira mulher condecorada com a Ordem del Águila Azteca, que foi concedida pelo governo mexicano pelo fato de ela ter feito conferências sobre a Juana Inés de la Cruz. Sobre essa publicação dos livros de poema, né, As Fronteiras da Quarta Dimensão, nós temos um artigo em que isso é mencionado pelo Gilberto Freire, né, o artigo intitulado Os Novos Poemas da Senhora Adalgisa Neri, que foi publicado no Jornal do Brasil em 1953. Eu vou citar um grande trecho desse artigo e vou comentar trechos de como essa recepção se dá. Abre aspas. Procurou-me uma senhora norte-americana, mestre ou doutora em letras, interessada em que eu lhe indicasse as mulheres de maior significação literária da capital brasileira. Tempos depois, agradecia-me a norte-americana erudita as indicações, deslumbrada com uma descoberta que dizia ter feito por meu intermédio, a de Adalgisa Neri. Descobrirem Adalgisa Neri Fontes aqui é o sobrenome do marido dela, Lorival Fontes, uma das mais originais poetisas da América. Uma das mais sugestivas, uma das mais notáveis pelas sutilezas da sensibilidade intelectualizada, mas não artificializada. Regozijei-me com o fato, por ser convicção minha já antiga, que em Adalgisa Neri tem o Brasil desde 30 e poucos, que me seja perdoada a deselegância de falar em tempo e em passado a propósito de uma poetisa, ou das suas expressões poéticas mais notáveis. Também uma das mais inconfundivelmente pessoais. Sem ser eloquente, ela é quase sempre intensa. E saber ser a sua maneira, sem confundir-se nem com Manuel Bandeira, nem com Carlos Drummond de Andrade, nem com Vinícius de Moraes, três grandes e intensos nomes da poesia moderna, com contraste com os grandes pela eloquência lírica, como Augusto Frederico Schmidt e o próprio admirável Jorge de Lima. Ela não só femininamente intensa, como adalgisamente intensa no modo de ser poeta. Através do seu último livro, As Fronteiras da Quarta Dimensão, a impressão mais forte que continua nos transmitir a Adalgisa Neri Fontes, a de uma intensidade personalíssima, tanto nos extremos de sensibilidade, que por vezes atinge, como na plástica, na forma de expressão, na técnica do verso livre, de que se serve de maneira sutilmente sua. O que ela faz é acrescentar alguma coisa de adalgisiano
a essa tradição, enriquecendo-a e sutilizando-a de modo, repita-se, personalíssimo, além de muito feminino. Gente, tem tanta coisa nesse texto pra gente tirar, eu só li alguns trechos, mas primeiro ele começa falando de si mesmo. Ele foi procurado por uma pesquisadora norte-americana, querendo indicações aí de poetas, ele indicou, e aí a pesquisadora volta a ele para agradecer. E aí ele se regozija, né? Porque é sua convicção de que ela é uma das melhores. Então ele começa o texto falando de si. O livro ele só vai mencionar no final. E aí depois ele vem falar da primeira publicação da Dalgisa, desde 30 e poucos. Mas aí ele fala, não, porque com mulher a gente não fala data, né? O tratamento que ele dá aqui já é chocante. Aí ele continua. Sem ser eloquente, sempre intensa. E aí ele coloca a Dalgisa numa linhagem masculina. Manuel Bandeira, Drummond, Vinícius. Em nenhum momento ele cita uma poeta mulher. E havia muitas. Só para citar aqui uma muito famosa, Gilca Machado, aqui nesse tempo. Em um momento tem uma mulher aqui, só homem. Henriqueta Lisboa, não cita. Cecília Meirelles, não cita. E aí ele vem falar, ela não só é femininamente intensa, mas adalgisamente intensa. Aqui já está no símbolo do feminino. Ela é femininamente intensa. Já colocou a mulher no seu lugar do feminino. E ao final ele vem dizer que ele vai que a poesia da Dalgisa enriquece essa tradição com algo personalíssimo, além de muito feminino. Novamente ele coloca ela no gueto aí do feminino. Essa forma de criticar a poesia de mulher, de percebê-la, pode ser uma das maneiras pelas quais, posteriormente, essa poesia, bem recebida à sua época, lida, né, bem criticada, pode ser posteriormente silenciada. Agora eu vou ler um poema de Jorge de Lima, que é dedicado, né, a Dalgisa Neri, do poema O Nome da Musa, que foi publicado na obra A Túnica Inconsútil, de 1938. O nome da musa, para a Dalgisa Neri. Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida, nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de sibila, nem de terras, nem de astros, nem de flores. Mas te chamo a que desceu do luar para causar as marés e influir nas coisas oscilantes. Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as corolas, sei que não é o vento que bole, mas tu que passas com os cabelos soltos. Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vão para os mares boreais, ou no bando das gaivotas e dos pássaros dos polos revoando sobre as terras geladas. Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida. O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram mudos, nos areais movediços e silenciosos que já foram o fundo do mar, no mar lavado que sucede as grandes borrascas, na palavra dos anacoretas que te viram sonhando e morreram quando despertaram, no traço que os raios descrevem que ninguém jamais leu. Em todos esses movimentos há apenas sílabas do teu nome secular, que coisas primitivas escutaram e não transmitiram às gerações. Esperemos, amigo, que searas gratuitas nasçam de novo, e os animais de criação se reconciliem sob o mesmo arco-íris. Então ouvireis o nome da que não chamo Eva, nem lhe dou nenhum nome de mulher nascida. Ele não dá nome a essa mulher, e ela está cristalizada novamente nesse papel de musa. O pesquisador Ramon Nunes de Mello afirma que a poesia da Dalgisa é composta por esse simbolismo religioso cristão, né, das imagens bíblicas e também das imagens mitológicas do imaginário judaico-cristão, e um certo tom grandiloquente, mas também esse erotismo, essa sensualidade, essa busca pelo ser amado. E é justamente essa tensão aí entre sagrado e profano que esse pesquisador considera ser a força da poesia da Dalgisa Neri. Para ele, essa poética se aproxima da poesia, claro, católica, né, produzida aí nos anos 30, que foi difundida por Alceu Amoroso Lima e Jackson de Figueiredo, pelo periódico A Ordem. Já falei sobre esse periódico aí num vídeo que eu fiz no YouTube, mas é um periódico católico. Quem escreveu para a Ordem, ninguém menos do que Lúcia Miguel Pereira, né, a famosa crítica literária. Pois bem, e também o Ramon aproxima a poética da Dalgisa da poética do Murilo Mendes, do Jorge Lima, da Henriqueta Lisboa e da Cecília Meirelles. Vou citar aqui um trecho do depoimento da Dalgisa Neri, essa matéria que eu já citei aqui, Os Mundos Oscilantes de Dalgisa, através da entrevista que ela concedeu
a Edna Savager, no Diário da Tarde de 1963, abre aspas, se escrevo meus poemas à máquina, não poderia, faço-os à mão, vigiando-a. Tenho permanentes atritos com a mão que escreve poesia. Parece-me durante a operação que minhas mãos participam, que sou toda eu, dando-me por inteira ao poema. Depois, guardo numa gaveta e deixo passar o tempo por cima dele. Quando retorno, já faço de espírito alerta, cerebralmente aparando as arestas e arredondando a forma. Fecha aspas. Bom, nesse período que ela publica essa última coletânea de poemas, ela já está em uma crise moral e uma crise conjugal, e o casamento dela com o Lorival vai durar 13 anos e eles se separam, se divorciam em 1953. Não havia divórcio pleno, né? Eles se separam. E esse é um período, como eu disse, de intensa crise existencial para a Adalgisa. O Ramon, ele vai, inclusive, pesquisador que eu já citei, apontar esse casamento com o Lorival como um dos motivos aí para o ostracismo futuro da autora, né? Porque o Lorival ligado à censura do governo Vargas. Em entrevistas concedidas ao Diário de Notícias para uma série de reportagens que foi feita sobre escritores brasileiros, essa entrevista é de 1967, assinada por Renar Pérez, a Adalgisa vai comentar sobre a importância do seu casamento com o Lorival. Vou citar as palavras dela. Abre aspas. É um homem muito culto, e o tempo que passei ao seu lado serviu para mim como uma espécie de curso. Conheci através dele todos os meios políticos, todas as manhas dos políticos, fecha aspas. É interessante que sempre que ela é instada a comentar sobre seus casamentos, seja com Ismael, seja com o Lorival, ela trata o casamento como se fosse um tipo de curso, né? Eu já comentei isso aqui. Aprendi muito com eles. Pois bem, em 1954, a Adalgisa dá início à sua carreira como articulista política. Ela vai passar a ter uma coluna diária no jornal Última Hora. A coluna se chama Retrato Sem Retoque e ela vai escrever essa coluna de 1954 a 1966. E ao estrear, há uma certa confusão porque eles queriam colocar a coluna no caderno feminino, né? E ela exige que a coluna não fosse incluída no caderno feminino, que fosse incluída no primeiro caderno do jornal Última Hora. Vou citar aqui o trecho. Eu não fico em caderno de mulher, quero o caderno dos homens, quero o primeiro caderno. Isso teria sido dito pela Adalgisa Neri no telefonema ao diretor e dono do jornal. E a autora, então, reivindica esse espaço que ela concebe mesmo como reservado aos homens, né? Aos homens eram destinados a assuntos tidos como sérios, né? Como política e economia, em contraposição aos temas considerados femininos, né? Que eram tratados no caderno feminino, que eram considerados triviais, que era moda, beleza, culinária, família, né? Decoração, educação dos filhos, amor, né? Relacionamentos, enfim, esse tipo de coisa. Sobre o estilo jornalístico da escritora e as repercussões dessa coluna, o Samuel Weiner, do jornal, né, vai observar o seguinte, eu vou citar as palavras dele, abre aspas. A Adalgisa era uma mulher dura, quase perversa, e tinha um estilo extremamente forte. Apesar dos erros de ortografia, escrevia bem. A sessão transformou-se rapidamente numa das coqueluches da Última Hora. A Adalgisa agredia meio mundo com uma violência incrível. Tratava militares a pontapés, demolia políticos, sempre se valendo do jargão nacionalista e getulista. Muitos a adoravam, outros tantos a odiavam. A Adalgisa causou inúmeros problemas, mas era bastante útil à Última Hora. Assim, convia-me mantê-la entre os colunistas do jornal. Esse depoimento do Samuel está na obra Minha Razão de Viver, Memórias de um Repórter, obra de 1988. É interessante aqui a forma como a escrita dela era descrita como forte, violenta. Ela era realmente uma metralhadora que atirava para tudo quanto é lado nessa coluna. A gente pode, talvez, discutir no nosso encontro e questionar aqui essa dicotomia, né, entre feminino e masculino, né, caderno feminino, caderno de política, enfim. Eu vou citar aqui um depoimento do Reinaldo Barros, que era uma espécie de assessor, né, ele era amigo da Adalgisa Neri, e aqui ele faz um depoimento sobre a posição dela como jornalista, né, nessa coluna, abre aspas. Ela, a Adalgisa Neri, era muito homem. A alma dela era muito de homem, de enfrentamento. Era uma mulher muito forte, não se impunha, evidentemente, pela força física como mulher, ela se impunha pela força moral. Era muito firme nas posições dela, fecha aspas. Essa definição da Adalgisa como muito homem, né, novamente essa dicotomia masculino e feminino, né, o que é o homem? A força, a violência é tida como masculino, né. A gente pode discutir essa dicotomia e como essa dicotomia, ela pode levar ou não ao silenciamento de uma escritora na forma pela qual essa dicotomia informa o recebimento da obra, da voz dessa escritora. Em entrevista que eu já citei aqui ao Pasquim,
né, edição número 88, de 11 a 17 de março de 1971, a Adalgisa vai afirmar sobre essa atuação aí como colunista, abre aspas. Disse sempre o que quis com palavras que eu entendia que eram certas, defendi sempre minhas convicções e não tive nenhum obstáculo. Sempre fui muito mulher também. Sempre gostei de ser feminina, de todas as coisas que as mulheres fazem. Sempre fiz o que os homens fazem e o que as mulheres fazem, fecha aspas. Veja como ela coloca as duas coisas em paralelo, né? Eu escrevi o que eu quis com as palavras que eu quis. Isso ela parece conceber como masculino. E sempre fui muito mulher também. E aí ela já vem dizer coisas que ela considera como femininas. Ela absorve esse código feminino e masculino, né? Percebam que ela assimila e não só, ela reafirma essa dicotomia entre masculino e feminino no seu tempo e vê de forma positiva o fato de ela ter transgredido, né? Transposto essa dicotomia. Esse é um dos motivos pelos quais sempre foi muito difícil rotular a Adalgisa Neri desde seu tempo. E quando é difícil rotular alguém, também é difícil inserir essa pessoa em um sistema de pensamento, em um cânone. E como é difícil de rotular e de inserir também, isso pode te levar a uma certa forma de silenciamento, né? A persona pública da Adalgisa sempre foi contraditória. Ela era uma mulher que reafirma o valor central da maternidade, da família, do espaço doméstico, mas ao mesmo tempo ela não se limitava a esse espaço. Ela trabalhava. Ela era getulista, mas ela sempre foi objeto de investigação, né, por sua proximidade com intelectuais de esquerda. Ela era nacionalista, ela criticou duramente a ditadura que se instaurou em 1964. Inclusive, nesse depoimento ao Museu da Imagem e do Som, que foi dado em 1967, ela começa um monólogo falando mal da ditadura, e inclusive ela já diz, eu vou falar aqui, não vou esperar que ninguém me pergunte, porque eu sei que isso pode ser constrangedor para vocês, e aí começa a falar mal da ditadura. Ela era crítica à ditadura de 64, crítica à influência aí do norte global sobre o sul global, mas ao mesmo tempo ela era conservadora nos costumes, muito católica, crítica ao regime soviético, enfim. Ela era uma mulher separada, né, divorciada, que se opunha ao divórcio em determinadas circunstâncias. Ela vai ser indagada, vai dizer, divórcio quando tem crianças, melhor não. Ela é uma mulher que vai negar sempre o título de ser feminista, ela é contra o feminismo, mas ela foi posteriormente reconhecida como tal, como feminista. Ela era católica, mas ela também criticava muito fortemente os representantes e a atuação da Igreja Católica no Brasil. Enfim, difícil de rotular, né? Ela parece que resiste a ser encaixada aí a grupos. E aqui, sobre esse aspecto, eu vou recuperar uma observação da pesquisadora Isabel Campoy. Nas palavras da pesquisadora, abre aspas, de que modo as mulheres estabelecem identidades com as outras mulheres? Quais são dignas de interesse? Quando moça, Adalgisa leu a autobiografia da bailarina norte-americana Isadora Duncan. A Mulher das Letras traduziu do inglês a biografia de George Sand. No México, a embaixatriz palestrou sobre Juana Inês de la Cruz. Vidas e exemplos de mulheres com as quais Adalgisa Neri estabeleceu contato e interesse. Arquétipos de mulheres e de atuação feminina que lhe forneceram modelos de identidade. Em 1959, publicou uma autobiografia ficcional. Aqui ele está falando do romance A Imaginária. Né? Entre a literatura e o exercício de escrever sobre si, Adalgisa anuncia sua visão sobre os gêneros feminino e masculino. A vida de Adalgisa Neri recupera e salienta os tumultos que envolveram as mulheres no século XX. Sua poesia foi comparada a de Safo. Sua posição como mulher pública foi cotejada com a de Lady Esther e Madame de Staël. Fecha aspas. Aqui eu vou citar essa linhagem feminina, né, na qual a pesquisadora insere a Adalgisa e que nenhum desses críticos a inseriu. Eu achei interessante essa formação dessa Adalgisa, dessa linhagem feminina. Na mesma entrevista da Adal Pasquim, que eu já mencionei aqui, a Adalgisa é perguntada por Fausto Wolff. Eu vou citar a pergunta do Fausto. Abre aspas. Você é uma católica de esquerda divorcista? Fecha aspas. Só por essa pergunta a gente já pode ver que a Adalgisa era o verdadeiro ornitorrinco, né? Católica de esquerda divorcista. Primeiro que ela não era exatamente de esquerda, né? Ela era nacionalista e isso pode ser interpretado como uma pauta de esquerda e o era naquele tempo. Era um ornitorrinco, né? Assim, botava ovo, mas era mamífero. Ninguém sabe muito bem como lidar com o ornitorrinco. Isso causa muito espanto. A essa pergunta, a Adalgisa vai responder o seguinte, abre aspas, você vai ficar espantado com o que eu vou dizer. Eu não sou a favor do divórcio quando há filhos. Tenho casos na minha família. Eu vejo como a criança sofre. Quando o casal não tem filhos, eu sou pelo divórcio. Mas quando tem filhos, eu sou contra. Fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Paulo Francis vai fazer perguntas a ela. E quando ele pergunta sobre a emancipação feminina, ela vai se posicionar contra o feminismo.
feminismo. E eu vou citar aqui o trecho, abre aspas. Inicialmente, eu sou contra-feminista, acho horroroso feminista. Acho que a mulher é um complemento do homem, tem qualidade, tem virtudes, tem energias e tem conhecimentos e vivências que se somam às vivências, à sensibilidade e às reações do homem. Então fazem uma unidade. A mulher não é superior nem inferior ao homem, fechados. Aqui ela repete um pensamento que a gente pode até retraçar até desde Nízia Floresta, né, para argumentar sobre a igualdade da mulher, né, o ser igualmente digno, tal como o homem. O Paulo Francis, ele vai falar sobre a Dalgisa posteriormente, na crônica de uma moça que foi publicada no livro 30 anos essa noite, de 1994. Ele vai descrever um almoço ocorrido em 1964, oferecido pelo Samuel Weiner à cúpula militar do presidente João Goulart, e nesse almoço figuravam generais, almirantes, enfim. E nas palavras do Paulo Francis, eu vou citar o que ele fala da Dalgisa. Abre aspas. Lembro que a Dalgisa Neri, então colunista da Última Hora, estava lá e lhe admirei a bela estrutura óssea. Fecha aspas. Novamente, é interessante pontuar que a forma como a mulher é vista e lembrada e como essa forma conduz ou não ao seu silenciamento. Aqui a Dalgisa é lembrada não pelo que ela falava, não pelo que ela escrevia, pelo que ela pensava, mas por sua bela estrutura óssea. Né? Mulher vista aí como um objeto novamente. A Dalgisa teve uma querela muito picante e famosa com ninguém menos que Assis Chateaubriand. Né? Ela era amiga do Assis Chateaubriand até um determinado evento em meados dos anos 50. E essa querela que eu vou descrever aqui também pode ser pensada, ser lida sob esse ponto de vista, né, da forma como uma mulher é vista e sobre a forma pela qual ela é comentada. Nesse caso aqui, é a forma pela qual ela vai ser criticada por textos de autoria aí do Assis Chateaubriand. Até os anos 50, ela e ele eram muito amigos. Aí no artigo Arranjos Políticos, que foi publicado na Última Hora de 11 de janeiro de 1955, a Dalgisa vai fazer uma crítica muito dura ao Assis Chateaubriand, que ele nunca vai perdoar. Ela vai afirmar que o cargo que ele tinha ocupado no Senado, né, que tinha acabado de ocupar no Senado, havia sido conquistado através aí de uma negociata. Esse artigo é de 11 de janeiro. Em 14 de janeiro do mesmo ano, 1955, foi publicado um texto anônimo, né, no periódico O Jornal, sob o título Retrato Retocado, né, já é uma menção direta à coluna dela, Retrato Sem Retoque, e esse texto foi publicado por Adalgiso Neruda. Né. Nesse texto, a autora é descrita como, e aqui eu vou citar o trecho, abre aspas, velha beldade que nos verdes anos recebeu tesos entusiasmos, chegando a avó, sentou-se e fez ermitã. Acalmou-se ao cabo de longa e vara estrada, por cujas margens foi deixando tombada e murcha, outrora ereta, pleiade de paladinos. Expulsa do derradeiro conúbio, reformada com vencimentos, tenta hoje reformar o mundo. Foi expulsa por péssima conduta e como falsa esposa, fecha aspas. Veja os termos nos quais a Dalgisa é mencionada. Etarismo, velha beldade. Ela não é mencionada por ideias, ela é mencionada por ser mulher, críticas que atingiam duramente mulheres. Esse texto é repleto de insultos extremamente grosseiros. Isso não acabou por aí. Ela vai se defender, né? Vai publicar um texto na coluna dela na Última Hora, no dia 17 de janeiro de 1955, e a foto dela vai ilustrar a capa desse jornal desse dia, da Última Hora, com o título Morrer, mas não apodrecer. Nesse artigo, a Dalgisa vai se defender, citando aí os nomes dos envolvidos nas negociadas, nas manobras aí que ela tinha mencionado, que foram desaprovadas, enfim, para que o Chateaubriand ocupasse o cargo no Senado. E ela vai terminar esse texto com as seguintes palavras, abre aspas. Prefiro morrer de fome, em pé, no deserto, a viver e engordar-me comendo agachada num prato de caviar colocado aos pés de homens que só são homens por erro do sistema glandular. Fecha aspas. Está dizendo aí, eu sou muito mais homem que você. E eu prefiro morrer de fome a fazer isso que você está fazendo. Olha os termos fortes dos textos dela. A querela não acabou por aí, né, e teve um texto posterior, esse sim, do Chateaubriand, né, abertamente,
um texto publicado no periódico Jornal em 19 de janeiro de 1955, intitulado Uma Matrona Tarada. Olha os termos pelos quais ela é acusada. E ela é acusada, entre outras coisas, de estar a serviço de um complô comunista. Era moda nessa época, né? Todo mundo de quem os figurões não gostavam, tinha que ser comunista, né? Quase dizer que era um tarado sexual era ser comunista. E ela, por ser nacionalista, era acusada de comunista. Eu vou citar aqui alguns textos, alguns trechos desse texto. Abre aspas. Quem calunia sem ter provas deve ser um tarado. E é o que miseravelmente fez a vulgar sexagenária em sua malvadez de virago, fecha aspas. Veja que, novamente, a idade dela sendo mencionada, né? Isso aí nunca seria feito em uma crítica a um texto de um homem, né? É etarismo puro, porque aqui vista a idade como algo negativo para uma mulher, né? Chamando de virago, vulgar sexagenário. Então, a referência à idade é posta aí como algo negativo e certamente não ocorreria se se tratasse de um homem. Da mesma forma, chamar de virago é fazer uma crítica a supostamente qualidades masculinas que essa mulher teria. Isso seria visto como negativo. Eu vou citar novamente mais um trecho da Adalgisa, esse depoimento que ela deu ao Museu da Imagem do Som em 1967. Abre aspas. O Paulo aqui sabe que o máximo que se pode ser independente como jornalista, eu fui. Se não fui mais, não foi por minha causa, foi por causa do jornal. Todos nós sabemos, todo jornal tem interesse em níveis diferentes. Eu sabia que eu atacava uma coisa, mas aquele ataque que eu fazia estava produzindo lucro para o jornal, para a barganha. Eu sabia. Mas o que eu queria era dizer, porque eu queria, porque estava me incomodando. Se houvesse outras coisas, não sei se havia, eu presumo, mas não tenho certeza, eu não tenho provas. Mas aquela quantidade enorme de pessoas que estavam ao meu lado quando eu era do governo, quantidade, vamos dizer assim, 80%, eu nunca me deixei botar máscara. Eu era gentil, tinha a obrigação de ser cordial com os outros, mas nunca me deixei botar máscara. Mas muita gente me queria botar máscara. Quando houve uma interrupção na minha vida, essas pessoas que me mandavam flores, enfim, todas as coisas que era possível uma pessoa fazer, passaram a não me cumprimentar. Injustamente. Nem sempre essas pessoas eram motivações de minha coluna. Porque eu nunca peguei a pessoa para atacar. Eu pegava o ato, o fato. Eu atacava o caso. Com isso, foi havendo uma espécie de escoamento daquelas pessoas, que para mim não tinha interesse de amizade. Absolutamente. E eu acho que eu fiz bem. Então, isso para mim foi um alívio. Através da minha verdade na coluna, eu fiquei livre de uma quantidade de gente que não tinha importância nenhuma para mim, porque eu não aprendia com eles. Eu não aprendia nada. Eu aprendo com a multidão. Com uma pessoa que se julga uma multidão, eu não aprendo. Eu não aprendo. Na minha vida, isso foi muito bom. Eu fiquei plantada dentro das minhas verdadeiras amizades, daquelas pessoas que eu ouço, aprendo. Fecha aspas, eu acho muito lindo essa afirmação, porque ela está falando aqui. Depois que eu deixei, né, de ter poder, esse povo me abandonou, os puxa-sacos abandonaram, eu fiquei só com os amigos verdadeiros. E eu mesmo abandonei as pessoas que não tinham, com as quais eu não aprendia. Eu fico com as pessoas com as quais eu aprendo. Pois bem, o sucesso da coluna Retratos Sem Retoque, na qual ela defendia teses nacionalistas, atirava para tudo quanto é lado, atacava desafetos, um dos desafetos era o Carlos Lacerda. O sucesso dessa coluna vai levá-la a se candidatar pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Em 1960, então, ela é eleita deputada pelo PSB para a Assembleia Constituinte desse recém-criado estado da Guanabara e foi reeleita por mais 2 mandatos. Em 1962, como deputada estadual pelo PTB, em 1966 pelo MDB. E ela foi cassada pelo regime militar em 1969. Vou citar aqui um trecho, depoimento da Adalgisa, nessa matéria Os Mundos Oscilantes da Adalgisa, da Edna Savagé, no Diário da Tarde de 1963, antes dela ser cassada. Abre aspas. Atritos entre minha vida política e meu mundo interior, minha poesia, meus romances, nenhum está a serviço do outro. Minha função é atender à coletividade, buscando o bem geral, e minha paisagem é a paisagem humana, fecha aspas. Só para se ter uma ideia da recepção da produção da Adalgisa como colunista nessa época ainda, em uma nota publicada em 23 de novembro de 1961, no Diário da Noite, a Adalgisa Nery é saudada como, eu vou citar, abre aspas, uma grande cronista, desde que se tornou mulher por conta própria e a todo risco. Diz o que quer, desaforadamente, corajosamente, muito bem explicado, mesmo quando defende, por generosidade, uma ideia ou uma causa que preferia não defender.
Sua má criação é simpática e proveitosa, até quando resolve estruturar sobre o absurdo. Fracassaria no dia em que se tornasse ponderada. Ficam-lhe bem a bravura com que descompõe e a autoridade com que reclama. Fecha aspas. É nesse meio termo aí, entre publicar a coletânea de poemas As Fronteiras da Quarta Dimensão, de 1952, e iniciar a carreira como articulista política em 1954, e ser eleita em 1960, né, que a Adalgisa vai publicar o romance que a gente vai discutir, que é A Imaginária, de 1959. Para o pesquisador Marcelo Santos, A Imaginária é considerado um exemplo aí de roman à clé, né, romance autobiográfico brasileiro, e a Berenice seria um alter ego da Adalgisa. É um romance também que tem um teor psicológico, introspectivo, um tom confessional muito forte, e é um romance também que pode ser, talvez, definido como romance de formação. Segundo a pesquisadora Euridice Figueiredo, essa obra pode ser classificada como um romance de introspecção, né, uma obra introspectiva, e estaria aí comparado aos romances das escritoras Zélia Gattai, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, entre outros dessa geração. No depoimento que a Adalgisa deu ao Museu A Imagem e o Som em 1967, eu vou citar uma pergunta que foi feita a ela. Paulo perguntou, e esse livro autobiográfico, A Imaginária, ele já definiu como autobiográfico? Eu vou citar a resposta dela. Abre aspas. Ali tem muita coisa de minha biografia, reforçando com a minha imaginação. Há muita coisa que aconteceu. Por exemplo, eu conto a história de uma velha aqui em nossa casa todas as noites e contava umas histórias tétricas de sangue. Aquilo me fascinava e me apavorava. É exatamente aquilo que a mulher contava. Não sei se ela contava histórias ou se ela inventava aquelas histórias. Eu era muito menina, não posso saber. Me lembro da figura dessa mulher. Me lembro também de toda a amargura, de todo o abalo que senti quando Ismael foi dado como doente. Aquilo tudo é verdade. Tudo aquilo é vida. Fecha aspas. Tenham em mente esse depoimento da Adalgisa sobre esse romance, né? Tem muita biografia ali, mas também tem de imaginação. Tudo aquilo é verdade, né? Nem que seja uma verdade inventada, porque tudo aquilo ali é vida. Eu vou ler aqui para vocês o poema do Drummond, muito citado, Desdobramento de Adalgisa, da obra Brejo das Almas, de 1934. Os homens preferem duas. Nenhum amor isolado habita o rei Salomão e seu amplo coração. Meu rei, a vossa Adalgisa virou duas diferentes para mais a adorardes. Sou loura, trêmula, blândula e morena esfogueteada. Ando na rua a meu lado, colho bocas, olhos e dedos, pela esquerda e pela direita. Alguns mal sabem escolher, outros misturam depressa pernas de uma, braço de outra e o indivíduo sexo aspiram, como se as duas fossem uma, quando é uma que são duas. Adalgisa e Adaljosa, parti-me para o vosso amor, que tem tantas direções e em uma se define, mas em todas se resume. Saberei multiplicar-me e em cada praia tereis 2, 3, 4, 7 corpos de Adalgisa, a lisa fria e quente e áspera Adalgisa, numerosa qual amor. Se fugirdes para a floresta, serei cipó, lagarto, cobra, eco de gruta na tarde, ou serei a humilde folha, sombra tímida, silêncio entre duas pedras. E o rei que se enfarou de Adalgisa ainda mais se adalgizará. Se voardes, se descerdes, 1000 pés abaixo do solo, se vos matardes ao fim, serei ar de respiração, serei tiro de pistola, veneno, corda, Adalgisa eterna, os olhos luzindo sobre o cadáver. Sou Adalgisa de fato. Pensais que sou minha irmã ou que me espelho no espelho? Amai-me e não repareis. Uma Adalgisa traída, presto se vinga na outra. Eu mesma não me limito. Se viro o rosto, me encontro 4 pernas, 4 braços, 2 cinturas e um só desejo de amar. Sou a quádrupla Adalgisa, sou a múltipla, sou a única e analgésica Adalgisa. Sorvei-me, gastai-me e ride. Para onde quer que vades, o mundo é só Adalgisa. Em 1962, a Adalgisa vai lançar uma antologia da sua obra poética até então publicada quase completa, Mundos Oscilantes, e eu vou ler aqui o trecho de orelha dessa antologia, assinado por Jair Campos. Abre aspas. Adalgisa Neri é das mulheres de vida pública mais intensa do país. Além, ou antes disso, poetisa de ousada sinceridade. Inútil procurar em sua obra, reunida no presente volume, aqueles requintes formais, aquelas excelências de linguagem, aquela frescura que fazem um apanágio da maioria das poetisas brasileiras, em si mesmadas, quase todas a provar
quanto são alienadas. Adalgisa Neri dá provas de sensibilidade e inteligência tocadas pelo mundo em que vivemos. E verdade seja dito, o nosso não é ainda nenhum mundo no qual a mulher, desde que pensa pela própria cabeça e age conforme a própria consciência, possa sentir-se inteiramente realizada e feliz. Vivemos num estágio de predomínio do homem, onde tudo é dirigido pelo homem e organizado para o homem, sem que a mulher consciente possa esquivar-se ao travo da amargura. Tal é a amargura que Adalgisa Neri deixa entrever em seu romance A Imaginária, lançado com êxito por essa mesma editora. Sua poesia reflete um permanente conflito entre a ânsia de liberdade e o justo receio de desdobrar certos preconceitos e limitações da vida burguesa, entre a vontade plena de viver e o inevitável desconsolo ante a realidade adversa, ante o desejo de autoafirmação e o sentimento de insegurança. Tudo isso compõe, alternado ou simultaneamente, o fundo de seus poemas. Fecha aspas. Eu vou sublinhar aqui esse trecho, no qual há uma crítica às demais poetisas, né, poetas brasileiras, todas colocadas em um só saco. Aqueles requintes formais, aquelas excelências de linguagem, aquela frescura que fazem o apanágio da maioria das poetisas brasileiras, em si mesmadas, quase todas aprovar o quanto são alienadas. Mais uma vez, um ato crítico de criticar a linhagem feminina, destacar uma mulher de uma linhagem, e isso é uma crítica à própria poetisa Adalgisa Neri e todas as demais que vieram antes dela e que lhe são contemporâneas. E esse ato de destacar a mulher de uma tradição também leva a um silenciamento, como eu já comentei aqui. O pesquisador Marcelo Santos vai dizer que a poesia da Adalgisa Neri é marcada por uma voz poética dessubjetivada, além de por versos livres, né? São temas recorrentes dessa poesia a solidão, a morte, Deus, a nostalgia, os amores impossíveis, esse anseio romântico, erótico de comunhão com o amado, com Deus, com os elementos da natureza. E especialmente esse anseio de comunhão com os elementos da natureza e essa voz dessubjetivada, a gente pode talvez vislumbrar também no romance A Imaginária. Em 1963, Adalgisa Neri vai lançar uma coletânea das crônicas que ela publicou, e a coletânea vai se chamar Retratos e Retoque, tal como a sua coluna. Ela vai fazer esse depoimento para o ciclo de escritores brasileiros do Museu da Imagem do Som em 1967. Os entrevistadores são Paulo Silveira, Peregrino Júnior e o Carlos Drummond de Andrade. Em 1972, ela vai lançar o segundo livro de contos, o livro intitulado 22-1, e nesse mesmo ano ela vai publicar o romance Neblina. E sobre esse romance, o Drummond vai se manifestar em uma carta a ela, que, abre aspas, é desses livros diferentes, que não se esgotam com a leitura, fecha aspas. Jorge Amado também vai escrever uma carta a Adalgisa por ocasião de publicação do romance Neblina. Vou citar aqui o trecho da carta, abre aspas. Seus dois romances são belos e terríveis. Não creio que ninguém possa ficar indiferente diante deles. Neblina reafirma a grande romancista de A Imaginária, fecha aspas. O pesquisador Ramon Nunes de Mello vai comparar o romance Neblina à obra Paixão segundo GH, da Clarice Lispector, especialmente pelo uso do diálogo interior, o uso de fluxo de consciência e essa narrativa que parece acontecer em diferentes planos de consciência. Eu vou apontar aqui que esse livro é dedicado a Flávio Cavalcante. Ele era apresentador da TV Tupi, ele era um entusiasta do golpe de 64 e foi muito amigo de Adalgisa. Veja, ela era crítica ao golpe, né, mas ela era amiga do Flávio, e talvez essa amizade também pode ter levado ao silenciamento da Adalgisa posteriormente, após a morte dela. Bom, em 1973, a Adalgisa vai publicar sua última coletânea de poemas, Erosão, e o Carlos Drummond de Andrade vai enviar a ela, em uma carta de 14 de outubro de 73, um poema inspirado no último verso do poema Mulher, que está na obra Erosão. E o poema do Drummond na carta é o seguinte, abre aspas. Sobre tua poesia, uma luz grave pousa e revela a sombra do vivido. Tua face, teu fundo misterioso, envolvem-se no mesmo halo suave. Erosão, polimento, uma verdade vem visitar teus lábios experientes. És mais completa e forte, no limite da lucidez, diamante e soledade. Definitiva e diáfana, ao clamor da angústia existencial, eis que a palavra maior, genuína e solta de teu verso, amor, acima até do próprio amor.
A partir de 1973, a Dalgisa vai começar a se isolar e vai começar a se desfazer de alguns bens. Ela está sem recursos financeiros e ela se muda primeiro para a casa do Flávio Cavalcante em Petrópolis, depois para a casa do filho mais novo, o Emanuel Neri. E em 12 de maio de 1976, por vontade própria, ela vai se internar na Estância São José, que é uma clínica geriátrica em Jacarepaguá. Pois bem, nós temos aí a mulher ausente que se funde cada vez mais na mulher imaginária, perdendo-se em neblina em um processo de erosão. As suas obras permaneceram por muitos anos em reedição até que começassem a ser relançadas em 2015 pela editora José Olímpio, graças ao esforço do pesquisador Ramon Nunes de Mello. A Dalgisa foi poeta, jornalista, tradutora, novelista, contista, cronista e política. Foi admirada por Murilo Mendes, Jorge Lima, Carlos Drummond de Andrade. Foi retratada em pinturas de Diego Rivera, de Cândido Portinari. E hoje ainda se encontra em larga medida em silêncio. Em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, em 1967, ela vai abordar esse tema ao ser indagada pelo Drummond. Eu vou ler aqui a pergunta que o Drummond fez. Abre aspas. Uma coisa curiosa é a seguinte: sua poesia já teve repercussão internacional em Portugal, na França, na Itália, na Alemanha, etc. No Brasil, o que eu noto é a pouca frequência de seus versos nas antologias modernas. Eu lembro que no primeiro livro, nosso amigo Manuel Bandeira a colocava na primeira fila dos poetas brasileiros. Por que, nas últimas poesias, não dão bastante atenção à sua obra? Isso é a pergunta do Drummond. E aí a resposta da Dalgisa. Olha, Drummond, eu acho o seguinte: tudo que eu fiz como poesia. Se tem valor, vai atravessar o tempo. Se não tem valor, ela escoa. Eu não vou dizer agora que eu sou formidável, não. Eu acho que eu gostaria de fazer muito melhor do que eu tenho feito. Eu sei que eu sinto muito mais forte do que aquilo que eu transmito. É uma falha minha. Eu devia saber transmitir exatamente naquele volume que eu sinto. Mas é possível que a minha poesia passe, seja de uma época. E aí o Drummond pergunta: não interessa você fazer vida literária? E aí a Dalgisa responde, abre aspas, não interessa. Eu nunca pertenci a grupos, embora querendo muito bem a todos eles pessoalmente. Pessoalmente eu quero muito bem a todos, tenho carinho por todos, mas eu nunca fui de grupos. Aliás, isso é uma coisa de minha natureza. Eu sou de liderança, sou de liderar, não sou de grupo. Ao mesmo tempo, para contrariar minha natureza, é o seguinte: ao mesmo tempo que eu acho que posso liderar, acho também que o outro também tem direito de liderar. Se o outro tem argumento, que apresente. Se os argumentos são mais fortes, então pode passar na minha frente. Eu fico sempre nessa coisa de esperar que apareça um. Por natureza, não sou de grupos. Vamos dizer, como todos falamos de músicos, de panelinha, eu não sou. Nunca fiz parte de grupo nenhum. Coisa nenhuma assim. Sou independente. Gosto de todos, prefiro uns mais do que os outros, né? Que tocam mais aí a minha sensibilidade, tem mais polarização comigo. Mas não, nada contra nenhum deles. Naturalmente, o que influi muito, você sabe, o trato. Ultimamente, tenho ficado mais retirada, mais cansada. Fecha aspas. Eu acho que essa resposta é emblemática. A recusa que ela tem de pertencer a grupos. E essa recusa e o fato de nenhum grupo a abarcar, ou de ser impossível colocá-la em um grupo, é um dos fatores que pode levar ao silenciamento. E ela mesma menciona isso, né? O trato com as pessoas é importante para que o legado de uma escritora seja passado para frente. Uma outra observação interessante que é feita pela pesquisadora Larissa Costa da Mata, que vai estudar a Dalgisa, especialmente o romance imaginário, é com relação à tradição crítica e a necessidade de uma revisão dessa tradição crítica. Isso é muito mais do que simplesmente continuar contando a história da literatura tal como ela é contada e simplesmente acrescentar alguns nomes em paralelo, tá? E isso a Larissa coloca na pesquisa dela, na qual ela busca uma alternativa a essa tradição crítica que vai partir do pressuposto de que a história da literatura seria linear. Então, primeiro, quebrar esse pressuposto de linearidade. E uma alternativa à tradição crítica que estabeleceu o cânone modernista e o perpetuou como uma espécie de marco da história da literatura. O que a Larissa vai questionar é o conteúdo do que se considera ser modernista.
quais são os valores que compõem o que foi estabelecido como cânone modernista, e como a gente faz a revisão desses valores. E ela vai buscar uma alternativa, então, a essa tradição crítica que se estabeleceu com foco na autoridade de um sujeito masculino. Enquanto essa autoridade não é questionada, o silenciamento permanece. Não basta simplesmente reproduzir essa tradição crítica, essa história da literatura brasileira, e apenas acrescentar alguns nomes. É preciso fazer um trabalho mais básico de questionamento de valores de autoridade. E como alternativa, então, a essa tradição de leitura, a Larissa vai pesquisar duas autores, e uma delas é a Adalgisa Neri, para fazer uma leitura do modernismo que não vai se basear na construção de um novo valor que procura superar o anterior, uma leitura da história da literatura linear. Ela vai fazer uma nova leitura do modernismo. Em que medida novas leituras de movimentos literários são necessárias para que a gente supere algo muito maior que está por trás de leituras antigas, que é esse silenciamento de escritores. Eu vou me encaminhar aqui para o fim desse episódio, lendo uma carta que a Adalgisa escreveu ao Flávio Cavalcante, por ocasião do Natal de 1976. Essa carta foi publicada após a morte dela. Em 16 de agosto de 1980, ela foi publicada no Jornal da Tarde, em uma matéria de Cláudio de Lacerda. Vou então ler o trecho da carta. Abre aspas. Larguei tudo, apenas possuo a roupa do corpo. Isso dá-me um grande alívio. Perdi o instinto de propriedade. Ontem, lendo livros que José Olímpio me mandou, tive uma profunda tristeza lendo O Universo de Drummond, no qual o autor analisa a poesia de Drummond dedicada a mim, Adalgisa. E no fim da análise, diz o autor do livro, Adalgisa frequenta também as obras de Murilo Mendes, Jorge Lima, Manuel Bandeira, Augusto Frederico Schmidt e outros. A bela Adalgisa, notável poetisa, deixou uma forte impressão em todos esses poetas. O que adiantou isso para minha mocidade agora na minha velhice? Nada. Talvez eu inconscientemente tenha enganado a todos eles. O vácuo, o tédio e o desencanto de mim mesma foi o resultado. A pior coisa da vida é possuir sensibilidade além do comum. Tu sofres e só encontras o vazio em tudo porque és um artista. Só os artistas medíocres são seguros de si mesmos. Encho os meus vazios rezando e pedindo a Deus que não me largue por muito tempo com vida. Fiquei comovida com teu convite, mas estou num convento. Perdão por não aceitar esse gesto de carinho, mas não quero interromper o meu gesto de solidão, único e certo caminho que me leva ao Senhor. Fecha aspas. O Flávio tinha convidado para que ela passasse o Natal com eles em Petrópolis em 1976 e ela recusa o convite. Pois bem, em 1977, a Adalgisa Neri sofre um acidente vascular cerebral que a deixa sem voz e ela vem a falecer alguns anos depois, em 7 de junho de 1980. Poucos dias após a morte de Adalgisa, Drummond, na crônica Adalgisa Indômita, publicada no Jornal do Brasil, em 14 de junho de 1980, vai escrever, abre aspas, acho que todos nós a amávamos, mesmo não sabendo que se tratava de amor. Amávamos nela a obra de arte viva. Fecha aspas. Vou terminar esse episódio nas palavras da Adalgisa, nesse depoimento que ela deu a Edna Savager, na matéria Os Mundos Oscilantes de Adalgisa, do Diário da Tarde de 1963. Aqui as palavras da Adalgisa. Abre aspas. Uma das perguntas que mais me irritam, e felizmente não foi feita aqui, é se me sinto realizada. E como poderia? É o mesmo que perceber furtiva e penosamente que minha angústia deixou de ser. Tanto na vida pública, como nos mundos oscilantes da poesia, este seria e é o pior e mais negativo estágio do homem. Fecha aspas. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2025. A música tema é a obra Sofres Porque Queres, um choro de Pixinguinha, interpretada pelo grupo Choro Pixinguinha em gravação de 1919.